Oi, gente, tudo bem? Sou a Júlia, professora de redação aí da equipe Tito Bassan. Hoje o nosso trabalho tem como foco a prova da Unesp, que é a próxima redação que se aproxima de nós, né? Para quem não teve a oportunidade de acompanhar as nossas aulas aí com relação à FAMEMA, eu estou liberando, a gente vai retomar a mesma linha de pensamento, dessa vez abordando as redações específicas da Unesp. Como eu já tinha comentado em momentos anteriores, nessa altura do campeonato, na minha opinião, não temos estratégia melhor do que justamente tentar nos aproximar desses textos que obtiveram boas pontuações, né? A gente não tem tempo hábil o suficiente para desconstruir todos os elementos da estrutura da Unesp ou de outras provas vestibulares, mas a gente tem sim tempo suficiente para analisar textos que possam atuar como modelo para nós. Antes de a gente abordar essas produções, eu acho mais do que necessário que a gente se intere do que foi a frase temática da última prova da Unesp, aplicada aí para o ingresso dos estudantes em 2022, cuja frase temática foi: tudo bem não estar bem? A tristeza em tempos de felicidade compulsória. Essa é uma frase temática que se apresenta sob uma roupagem um pouco diferente das que a gente está acostumado, porque é uma pergunta retórica, de certa forma, né? E conduz o aluno, conduz o estudante à reflexão de estar triste num momento da história humana no qual parecer feliz, parecer satisfeito, parecer pleno é quase que uma obrigação, né? Então, essa frase temática nos conduz a esse tipo de pensamento. Tudo bem se a gente não estiver feliz, tudo bem não estarmos bem numa fase, numa época na qual ser feliz é obrigatório, ser satisfeito é um dever. Bom, vamos ler aí os textos da coletânea e logo em seguida a gente se apropria desses textos que tiveram bom desempenho e tenta olhar para eles como uma forma de aprendizado. No texto 1. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Esse texto, na verdade, é um samba aí do Vinícius de Moraes que nos conduz a pensar que ser alegre é de fato a melhor coisa que existe, é um estado de espírito que devemos ter como objetivo atingir, mas que para fazer um samba, por exemplo, mesmo para se fazer música que teoricamente na maior parte das vezes, sinônimo de alegria, principalmente em se tratando do samba, que é um gênero musical muito festivo, muito alegre, a tristeza também é inerente a esse processo de composição musical e faz com que o samba se torne, de certa forma, belo. Então, essa composição do Vinícius de Moraes nos conduz a pensar que mesmo aquilo que é triste, mesmo os momentos difíceis, podem ser significativos quando a sua intenção é criar algo maior, de certa forma, algo apreciável. O texto 2 fala: todos tomam remédios, ninguém tem o direito de ficar triste. Isso não é triste? Não tem como saber. A gente percebe que é uma charge na qual uma das personagens tá cheia de remédios ali, né? Todos tomam remédios, ninguém tem o direito de ficar triste. E quando a outra personagem questiona se isso não é triste, ela fala que não tem como saber, justamente para nos conduzir à reflexão de que talvez ela não saiba o que é tristeza porque ela está dopada por uma medicação. Só com isso, gente, talvez a gente possa pensar num repertório sobre a medicalização da vida, sobre o fato de, atualmente, as pessoas serem obrigadas a estarem o tempo todo felizes, nem que para isso recorram a uma medicação, recorram a estar continuamente num estado dopado, num estado medicado, no estado grogue ali, de certa forma, no qual você consegue ficar inerte a toda a tristeza, todas as intempéries da vida normal, né? Bom,
No texto 3, a gente tem uma entrevista, né, entre a revista Época e o Pascal. Como a felicidade se tornou uma tirania? Ele responde que no século XVIII a felicidade já tinha deixado de ser um direito para se tornar um dever. Mas essa inversão de valores só se consolidou no século XX, depois de 1968, quando se fez uma revolução em nome do prazer, da alegria, da voluptuosidade. A partir do momento em que o prazer se torna o principal valor de uma sociedade, quem não atinge vira um indivíduo fora da lei. Sofrimento virou doença? Pascal responde: sempre detestamos o sofrimento, é normal. A novidade é que agora as pessoas não têm mais o direito de sofrer. Então, sofre-se em dobro. Querer que as pessoas se calem sobre a dor física ou psicológica é apenas agravar o mal. De certa forma, essa entrevista nos leva a pensar que ser feliz se tornou uma obrigação, o que dialoga com essa questão da felicidade compulsória presente na frase temática, e que essa inversão se tornou marcadamente presente na sociedade à medida que, no século XX, o prazer, a alegria, a volúpia se tornaram marcantes da sociedade da época. Naquele momento, ser uma pessoa infeliz, ser uma pessoa não alegre, ser uma pessoa que não tem prazer em viver, se tornou quase que um adjetivo pejorativo na sociedade, de tal forma que sofrer se tornou um direito proibido das pessoas, né? E elas se encontram num contexto no qual elas sofrem naturalmente e sofrem por não poder sofrer. Bom, no texto 4, por sua vez, a página da capa traz a Naomi Osaka. It's okay not to be okay. A tenista que tinha abandonado Roland Garros para cuidar da sua saúde mental confirmou em um texto em primeira pessoa a pressão que sofreu nos últimos meses. Falou da importância de trazer à tona o debate sobre saúde mental em nosso tempo, e não só no esporte. Espero que as pessoas entendam que está tudo bem não estar bem, e está bem falar disso. Há pessoas que podem ajudar e, em geral, há luz no fim de qualquer túnel. Bom, quando a gente traz uma personalidade tão significativa da mídia e, de certa forma, do cenário global, né? Em se tratando da prática esportiva, a gente meio que faz com que o leitor perceba que mesmo essas pessoas teoricamente inatingíveis, globalmente admiráveis, pessoas cuja vida parece perfeita, pois elas têm prestígio profissional, social e muitas vezes parecem muito felizes no seu contexto familiar, na realidade vivem uma circunstância diferente daquilo que é explorada pela mídia e padecem dos mesmos problemas e das mesmas circunstâncias de sofrimento físico e psicológico das quais padecem o brasileiro comum, né? Então, essa aproximação entre essa agente da mídia, essa personalidade da mídia com relação ao ser humano comum, tenta promover justamente essa reflexão de que mesmo os nossos ídolos, mesmo as pessoas teoricamente ou aparentemente inatingíveis, passam por essas circunstâncias de sofrimento. Então, de certa forma, aquele que vive uma vida comum, às vezes com mais limitações financeiras, sociais, profissionais, etc., também pode aliás, compartilhar dessas situações de sofrimento. Então, todos os textos da nossa coletânea, todas as partes da nossa coletânea, nos conduzem a pensar que tudo bem não estar bem. E que existe tristeza em tempos de felicidade compulsória, mas que essa tristeza, de certa forma, é conduzida a um contexto de invisibilidade, ela é oculta, ela é oprimida por uma sociedade que, a título não sabemos do que,
vende uma aparente felicidade irrestrita, uma aparente realização irrestrita. Então, o nosso texto dissertativo argumentativo precisa se apropriar disso e refletir bem argumentativamente sobre essa circunstância. Vamos ler aqui a redação do Eric Bezerra de Souza, que foi aprovada em Medicina na Unesp, campus Botucatu, para ingressar no ano de 2022. É um texto nota máxima, a redação da Unesp vale 28. E tendo em vista que a prova da Unesp, é bastante concorrida, pois o número de a relação candidato-vaga é bem expressiva, para atingir o gabarito nessa prova, é bastante importante que o seu texto definitivamente atenda a todas as expectativas da frase temática, né? Da banca, aliás, compreendendo muito bem todos os pontos dessa frase temática e as estruturas necessárias à construção desse gênero textual. Vamos começar aqui a nossa leitura. Na Bíblia, Eva e Adão são condenados ao sofrimento e à desgraça após comerem o fruto proibido do paraíso. Na mitologia, os seres humanos também são condenados às maldições dos deuses do Olimpo devido à abertura da caixa do conhecimento, a caixa de Pandora. Sob essa ótica, mesmo que sejam obras literárias, elas exprimem a cultura da humanidade ao longo dos séculos, pois é visto que, desde muito tempo, a tristeza é considerada um castigo, o que concretiza a suposta ideia de que apenas a felicidade deva ser contemplada. Contudo, em tempos de felicidade compulsória, como o atual século XXI, a tristeza não deve ser vista como uma anormalidade, ou seja, não estar bem durante todo momento é completamente normal. Quando ele estiver presente, o indivíduo pode se utilizar de medidas problemáticas para retornar ao estado ditatorial da felicidade. Bom, essa é a nossa introdução. Trouxe consigo um repertório de ancoragem bastante inteligente, bastante criativo, pois mostrou aí como que o sofrimento, de certa forma, o sofrimento do ser humano faz parte da literatura, da história da humanidade, à medida que, por exemplo, pela perspectiva bíblica, Adão e Eva foram condenados a ele quando seguiram ordens contrárias àquelas de Deus, né? Pela perspectiva bíblica. Na mitologia, por sua vez, essa mesma condenação aconteceu quando o homem novamente desobedeceu à ordem dos deuses e tomou uma atitude ali que os contrariasse. Então, de certa forma, ainda que sejam obras literárias, tanto a Bíblia quanto esses contos mitológicos, essas obras ilustram como que o sofrimento foi inserido na cultura humana, como que o sofrimento foi inserido dentro da vida do homem, quanto um castigo que mostra, o que mostra que a felicidade é o bom e a tristeza é o ruim. Porque a tristeza foi a forma de punição desses determinados agentes dessas obras, desses contos. Entretanto, gente, trazendo para a contemporaneidade, trazendo para o século XXI, a tristeza não deve ser vista como normalidade. Ou seja, não estar bem durante todo o momento é completamente normal. Porém, quando você não aceita o estado de melancolia, isso pode, inclusive, trazer novamente os problemas que conduziram a essa melancolia, né? Então, impor ditatorialmente a felicidade faz com que essa tristeza seja, inclusive, aprofundada, certo? Essa é a reflexão que o texto tenta nos trazer. Estar triste o tempo todo não é normal, não é bom que as pessoas estejam tristes o tempo todo, mas também não estar feliz o tempo todo é aceitável, é coerente, é tudo bem. Agora, quando não se aceita esses estados de melancolia, essas manifestações melancólicas, aí sim temos um problema, porque para retornar a esse estado de felicidade obrigatória, de felicidade restrita, o homem pode acabar
se envolvendo em situações, se envolvendo em circunstâncias. Entendemos a introdução? Me demorei para explicar porque essa transição foi importante. Ao mesmo tempo em que o Eric não fala que é necessário estar feliz o tempo todo, ele também fala que não é bom estar triste o tempo todo. Então ele tenta nos inserir aí, de certa forma, num estado de equilíbrio. É preciso muita parcimônia, muito bom senso para construir essa tese. Por quê? Porque é muito fácil daí para frente você se perder e acabar não respondendo a frase temática que te questiona justamente se tudo bem não estar bem, né? Se tudo bem estar triste, se encontrar triste num contexto no qual a felicidade é obrigatória. Ele sabe muito bem fazer isso, com excelência, inclusive, que é demonstrado pela sua nota máxima. Entretanto, ele tem que ter muito bom senso, muito equilíbrio para isso, muita parcimônia. Como que foi exatamente o que ele fez, que eu acabei de explicar para vocês. Não é bom estar triste o tempo todo, mas estar feliz o tempo todo também não faz sentido. Estados melancólicos, momentos melancólicos fazem parte da vida humana e quando a gente não aceita, a gente tem problemas nessa tentativa de retornar a um estado ininterrupto de felicidade. Tudo bem? Em primeira análise, vale ressaltar que o cotidiano humano está repleto de falsas alegrias, o que pode ofuscar a visão de normalidade da tristeza, consoante o sociólogo Guy Debord. Eu não sei se é assim que pronuncia, ou se é Guy. A sociedade do espetáculo é aquela que propaga a falsa necessidade do indivíduo em se mostrar para os outros através de uma perspectiva hiperbólica de sucesso, por mais que a situação externa do ser não seja a real vivida por ele. Sob esse viés, diante do intenso compartilhamento de momentos aprazíveis pelo senso comum, sejam pelas redes sociais, sejam na rotina do dia a dia, de maneira hegemônica, isso é, sem que pontos negativos da realidade sejam expostos, o indivíduo que participa desse ambiente passa a ver sua condição como incompatível e imperfeita diante do que é visto nessa espetacularização. Dessa maneira, apenas a felicidade é protagonista no odierno, o que transforma erroneamente o que está à margem disso em anormalidade, como é a relação contemporânea com a tristeza. Consequentemente, ao não aceitar o estado melancólico como algo inerente e normal da condição humana, reduções duvidosas são usadas para retornar ao estado de positividade de um sujeito. Diante disso, desde o uso abusivo de fármacos até o envolvimento com drogas ilícitas, tais procedimentos visam retirar de si a consciência do que se passa em determinado momento. Assim, quando uma pessoa não se deixa ficar triste, ela tenta fugir da sua realidade como medida profilática que a faz retornar a uma condição de prazer. Todavia, tais comportamentos são soluções temporárias, como a volta à realidade. Ou ser retorna ao seu estado de sofrimento. Tá ditado errado, gente. O ser retorna ao seu estado de sofrimento, criando um círculo vicioso, no qual a fuga do real se torna a única saída válida da tristeza, sem se dar conta de que esse sentimento é totalmente comum na vida humana. Com isso, tentar confrontar a inerência de ter momentos negativos pode agravar ainda mais o sofrimento. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas uma coisa que eu sempre comento com vocês em aulas relativas à VUNESP é que é necessário fazer a antecipação de argumentos ao final da introdução e também que é importante que os parágrafos de desenvolvimento sejam diversificados entre si, sejam distintos, tenham abordagens conteudísticas diferentes. Por quê? Porque a microestrutura de um texto VUNESP conta com 2 parágrafos de desenvolvimento. Se a gente tem 2 espaços para fazer isso, é porque os 2 assuntos não podem, de modo algum, ser os mesmos. Esse texto, ele não faz a antecipação de argumentos. Na realidade, ele só
estende um pouco a tese, falando que tudo bem não estar bem e que a tristeza ocupa um espaço conflituoso na contemporaneidade à medida que, quando as pessoas não a aceitam, há problemas nesse processo de tentar retornar ao estado feliz. Mas ele não traz os porquês disso, né? Ele não abre os porquês disso. Ainda, o segundo parágrafo de desenvolvimento, só pelo conectivo com o qual ele começa, você já consegue sentir ali que é um parágrafo extensivo. Quando ele fala de consequentemente, ele abre margens para você se aprofundar em algo que foi dito anteriormente. Ah, Júlia, por que esse texto não foi penalizado por isso, então? Porque, gente, primeiro, ainda que eu já comentei com vocês em momentos anteriores que para que o seu texto não tenha esses highlights que eu sempre falo para vocês e mesmo assim atinja o gabarito, ele precisa ser muito bom no que ele se propõe a fazer. E então já é o primeiro ponto. Esse texto, embora não fale sobre antecipação de argumentos, né? Embora ele não traga antecipação de argumentos ali na introdução, ele é extremamente aprofundado e bem organizado com relação ao uso de repertórios, menções à coletânea, direta ou indiretamente, e bons conectivos para explorar esses argumentos dentro dos espaços destinados ao desenvolvimento. Então, isso corrige um pouco a falta, aliás, corrige muito bem a falta dessa antecipação de argumentos ali na introdução. Por outro lado, pessoal, nossa, perdão pela notificação, deixa eu colocar meu celular no silencioso. Por outro lado, pessoal, é igualmente perceptível que, ainda que o segundo desenvolvimento seja um parágrafo extensivo, ou seja, se construa a partir de uma reflexão presente no primeiro desenvolvimento, no parágrafo anterior, a consequência disso é diferente. A consequência disso é um aprofundamento que tem quase que vida própria com relação ao parágrafo anterior. Eu tinha falado isso para vocês por conta de um texto da Unifesp que nós analisamos em um momento da nossa oficina de redação voltada para a FAMEMA, né? A gente analisou um texto da Unifesp porque, como é a mesma banca, como é a mesma correção, se a gente tentar mirar nos mais difíceis, que são a Unifesp e a Unesp, a gente consegue o gabarito para os textos um pouco menos concorridos. Um pouco, né? Porque a concorrência é também muito significativa. E havia um texto no qual a consequência também era tratada no segundo desenvolvimento, entretanto de uma forma tão própria, tão rigorosa, tão cheia de repertórios, exemplificações e bons conectivos, que esse parágrafo adquire um corpo próprio. Então, vocês podem fazer isso, mas é uma ferramenta bastante comum e que eu só indico realmente para quem tem muita intimidade com o texto da VUNESP, para quem tem se dado muito bem nos simulados e nas correções, porque se você não souber dar esse caráter próprio para o segundo desenvolvimento, falando de uma consequência, o corretor vai entender que não houve diversificação. Ele vai olhar para o seu texto e vai achar que, na realidade, o seu segundo parágrafo é só um prolongamento do primeiro. Com isso, você vai perder pontos relativos à microestrutura. Vamos analisar aqui o que aconteceu no primeiro desenvolvimento, qual é o conteúdo desse primeiro desenvolvimento que torna esse desenvolvimento tão forte. Gente, desculpa, parecia que agora com a roupa trocada do nada. Tá tendo uma obra aqui no prédio do meu lado e aí eu acabei interrompendo a gravação porque começaram a marretar, enfim, o som ia ficar péssimo pra vocês. Mas agora eu voltei, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, tínhamos combinado, né, se eu não me engano, que a gente ia analisar individualmente os parágrafos de desenvolvimento. Então, indo aqui para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, vale ressaltar que o cotidiano humano está repleto de falsas alegrias, o que pode ofuscar a visão de normalidade da tristeza, consoante o sociólogo Guy Debord. Eu não sei pronunciar o nome dele, gente.
A sociedade do espetáculo é aquela que propaga a falsa necessidade do indivíduo em se mostrar para os outros através de uma perspectiva hiperbólica do sucesso, por mais que a situação externa do ser não seja a real vivida por ele. Basicamente, o que esse parágrafo nos conta é que, assim como pontua esse filósofo na sua concepção de sociedade do espetáculo, as pessoas estão vivendo, de certa forma, de uma maneira teatral. Teatralizaram a felicidade, teatralizaram o sucesso e superexploram essas possibilidades como se elas fossem atingíveis por todos e fossem simplesmente uma questão de escolha, né? Você escolhe ser feliz, você escolhe ser bem-sucedido e, na realidade, não é isso que acontece. Muitas vezes, inclusive, o que as pessoas vivem é diferente do que elas externalizam. O que elas sentem, as situações pelas quais elas passam é bastante oposto ao que elas demonstram justamente nessa sociedade do espetáculo. Sob esse viés, diante do intenso compartilhamento de momentos aprazíveis pelo senso comum, sejam pelas redes sociais, sejam na rotina do dia a dia, de maneira hegemônica, isso é, sem que pontos negativos da realidade sejam expostos, o indivíduo que participa desse ambiente passa a ver sua condição como incompatível e imperfeita diante do que é visto nessa espetaculização. Então, primeiro, ele nos ambienta a respeito do que é a sociedade do espetáculo e como ela se apropriou dessa compulsoriedade da felicidade. Ainda, ele complementa pontuando que na contemporaneidade, à medida que as pessoas são expostas à vida nas redes sociais, a esse ambiente virtual no qual só são expostos, só são postados momentos de extrema felicidade, de realização, às vezes um corpo perfeito, uma vida perfeita, uma família perfeita, e não são abordados pontos negativos, pontos difíceis das vivências das pessoas. Então, a felicidade é protagonista na contemporaneidade e transforma tudo aquilo que não é a felicidade em algo anormal, algo, uma aberração de certa forma. É isso que esse parágrafo de desenvolvimento tenta nos explicar. Percebam que começa com um repertório muito bem estruturado, muito bem organizado. Em seguida, constrói a ponte entre esse repertório e a situação temática e, ao final, conclui esse parágrafo de desenvolvimento, pontuando justamente que é essa anormalização da tristeza que faz com que as pessoas tenham tanta dificuldade para entendê-la, para vivenciá-la, certo? Consequentemente, ao não aceitar o estado melancólico como algo inerente e normal da condição humana, reduções duvidosas são usadas para retornar ao estado de positividade de um sujeito. Diante disso, desde o uso abusivo de fármacos até o envolvimento com drogas ilícitas, tais procedimentos visam retirar de si a consciência do que se passa em determinado momento. Quando uma pessoa não se deixa ficar triste, ela tenta fugir da sua realidade como medida profilática, que a faz retornar a uma condição de prazer. Todavia, tais comportamentos são soluções temporárias. Com a volta à realidade, ou se retorna ao seu estado de sofrimento, o ser retorna, ao seu estado de sofrimento, criando um círculo vicioso, no qual a fuga do real se torna a única saída válida para a tristeza, sem se dar conta de que esse sentimento é totalmente comum na vida humana. O que esse parágrafo nos explica, né? Vamos ler só a conclusão dele aqui. Com isso, tentar confrontar a inerência de ter momentos negativos pode agravar ainda mais o sofrimento. Perceba aqui a explicação daquilo que eu tinha apontado para vocês anteriormente. Os parágrafos consequentes, eles não podem parecer um desmembramento um do outro. Eles precisam trazer um conteúdo tão impactante que ele quase que assume corpo próprio. Nesse caso aqui, basicamente, a reflexão que esse desenvolvimento nos propõe é o seguinte: não só é muito grave o problema de a tristeza ser anormalizada, como também é muito preocupante que, para não estar nessa vivência, para não passar por isso, as pessoas acabam recorrendo às drogas, recorrendo ao alcoolismo, usam rotas de fuga que as comprometem de certa forma, certo? Bom,
Portanto, mesmo em tempos de uma felicidade obrigatória, o sujeito que não entender que não se sentir bem a todo momento é normal, passará sua vida em busca de soluções superficiais e sem resultados eficazes a longo prazo. Nessa perspectiva, Eva e Adão, assim como toda a humanidade após a abertura da caixa de Pandora, não foram castigados, mas sim impostos à realidade. Olha o fechamento desse texto. Nessa conclusão, basicamente, o Eric nos apresenta que durante este momento, nessa contemporaneidade, na qual a felicidade é compulsória, ou seja, é obrigatória, quem não entender que tudo bem não estar bem, vai sucumbir a realidades ainda mais dolorosas à medida que buscar por soluções não efetivas na tentativa de fugir desse estado entristecido, desse estado melancólico. O que mostra que Adão e Eva, assim como toda a humanidade, quando diante da tristeza, na verdade não está sendo castigada, mas sim exposta à realidade, que é de que a tristeza é normal, de que a tristeza é parte da vida humana. Entendemos? Olha como esse texto foi excelentemente estruturado, que justifica, obviamente, essa nota máxima, porque essa introdução, embora não tenha trazido a antecipação dos argumentos, trouxe consigo uma tese muito forte e escreveu, essa redação como um todo, construiu parágrafos de desenvolvimento muito bem ancorados do ponto de vista de repertório, de conectivos e de uma relação de comprovação a todo tempo dessa tese e, de certa forma, desses argumentos implícitos, certo? Bom, é importante que vocês tentem se sustentar nesse texto de uma forma a entender que a VUNESP, recentemente, tem partido para perspectivas um pouco mais filosóficas no que diz respeito à sua redação. Isso não quer dizer que é para você escrever o texto VUNESP como você escreveria o texto FUVEST, por exemplo, mas sim que, recentemente, a título justamente de dificultar a prova e criar critérios de desempate entre esse mar de candidatos, a VUNESP, a UNESP, tem consigo a tendência de inserir abordagens um pouco mais filosóficas diante de problemas sociais. Qual seria o problema social encerrado nessa frase temática? A depressão, por exemplo, como doença do século, que afeta a vida pública, afeta a sociedade, à medida que vivemos um período de pandemia dos suicídios, de certa forma, é uma das principais causas de morte atualmente. Então, perceba como que foi construída uma reflexão mais filosófica a respeito do sentimento de tristeza, de frustração, eventualmente de ansiedade, que são profundamente negados diante de uma sociedade que defende a felicidade como estado obrigatório. Tudo bem? Vamos analisar mais um texto só para a gente novamente encontrar exemplos de como a gente pode se portar frente ao texto UNESP. Bom, gente, em se tratando desse texto, é um texto que não tirou nota máxima, tirou 26,7 e a nota máxima da UNESP é 28. Então, a gente vai fazer uma leitura aqui para tentar entender qual foi o motivo pelo qual esse texto se afastou aí 1,3 pontos da nota máxima prevista, tá bom? De acordo com a matéria O Mal da Felicidade, de 2018, publicada no site da revista Época, o entrevistado Pascal Bruckner apresenta que, no século XVIII, a felicidade passou de direito a dever, cenário que se consolidou no século XX. Doravante, o prazer se tornou o principal valor da humanidade, de modo que se atribuiu a proibição do ato de sofrer, estimulando o silêncio relativo à questão de dor física ou psicológica. Diante dos dados apresentados, emerge o questionamento quanto à possibilidade e aos efeitos de sensações negativas no contexto citado. Faltou uma crase aqui nesse a possibilidade, tá bom? Mas não acredito que seja esse determinante para essa pessoa ter perdido toda essa pontuação. Quando eu falo toda, não é uma pontuação expressiva, Não é como se, nossa,
Essa pessoa foi aprovada, estuda medicina na Unesp Botucatu hoje em dia, então conseguiu mesmo assim ter um excelente desempenho, mas mesmo assim, né, pessoal, a gente sabe que para esses concursos muito concorridos, qualquer décimo pode ser significativo quanto à sua colocação na lista. Então, acredito que seja um dos motivos pelos quais essa pessoa perdeu pontos, mas não todo o motivo. Mas uma coisa que me incomoda aqui nesse texto e que não é só frescura minha, tendo em vista que está previsto pela própria discriminação ali dos critérios que a banca leva em consideração na correção e são liberados pela própria banca examinadora depois de finalizado o processo seletivo do vestibular, não é valorizado quando a microestrutura, ou seja, quando os parágrafos em si fazem referência a um conteúdo citado anteriormente dessa forma tão explícita, falando aqui, ó, no contexto citado anteriormente, dados apresentados. A banca não gosta desse tipo de referência, intrarreferência, né? Está descrito pela microestrutura quanto um elemento mal visto de certa forma. Por quê? Porque quando você precisa fazer um citado anteriormente, já apresentados, isso demonstra para a banca que as suas estratégias de coesão e coerência não se bastam, não são suficientes para que quando o corretor leia aquilo, ele entenda que você está falando sobre uma coisa que você já falou. Então isso não é muito positivo. Na minha opinião, é o que fez com que esse texto não fosse pontuado com o gabarito, tá bom? Diante dos dados apresentados, emerge o questionamento quanto à possibilidade e aos efeitos de sensações negativas no contexto citado. Nesse sentido, é necessário destacar que a questão da tristeza em tempos de felicidade compulsória é crítica e que é essencial permitir o não estar bem, em razão das causas da situação-problema em cenários históricos sociais, bem como das consequências da promoção da liberdade em sentir. Gente, ficou evidente a tese aqui, construída com as palavras da frase temática, mas retomo a questão do aspecto um pouco mais filosófico que o texto da Unesp tem assumido nas últimas provas, né? Olha, promoção da liberdade em sentir. Frases anteriores, como voto nulo é um ato político eficaz, não permitiam, de certa forma, ou não caminhavam para uma construção dessas, né? Na verdade, afastavam justamente esse tipo de abordagem. Então, quando a gente tem esse tipo de escrita, a gente percebe que a VUNESP tem tentado promover um pensar um pouco mais humanizado, um pouco mais subjetivo, de certa forma. O que não quer dizer, de jeito nenhum, que vocês têm liberdade para escrever um texto que tenha tese implícita, porque vai ser subjetiva a interpretação dela. Não façam isso, por favor, senão vocês vão se comprometer severamente. A tese, como feito nesse texto, tem que estar explícita com as palavras da frase temática. Inicialmente, é importante abordar as origens do culto excessivo à felicidade, entre as quais o epicurismo, desenvolvido no período da Antiguidade Clássica. Esse pregava a dedicação ao prazer durante a vida, para, dessa forma, alcançar uma experiência plena. Em paralelo a tal filosofia, tem-se a crença na sociedade atual de dever de felicidade e de busca incessante por ela, como já destacado. Olha, perceba como esse texto novamente fez uma referência interna. Não fica legal, gente, e parece que você está precisando reafirmar algo que deveria ser orgânico. Quando a coesão e a coerência são bem feitos, você não precisa ficar falando já citado, já destacado, já apresentado, já mostrado. Isso é natural para o seu leitor. Ele precisa sozinho falar, ela falou isso em um momento anterior do texto. Então, isso reforça a minha percepção de que foi isso que prejudicou a pontuação dessa pessoa. Além disso, é necessário tratar do caráter do contexto contemporâneo, que agrava o culto mencionado. Não preciso nem retomar para vocês, né? Esse mencionado também faz esse movimento de referência interna que não fica natural, devido à conexão entre indivíduos através da tecnologia, principalmente nas redes sociais. Faltou mais uma vez uma crase aí nesse conexão. Então eu acredito que essa pontuação que essa pessoa perdeu, parte dela foi por esses desvios relativos ao cumprimento das normas padrão da língua, e a outra parte foi por essa
essa referência interna, essa menção a períodos anteriores que quebra justamente essa organicidade das boas relações de coesão e coerência, tá bom? Nestas, há uso de postagens para a representação de uma vida perfeita, em troca de curtidas e outras interações entre usuários, de modo que há o silenciamento de emoções negativas para demonstrar prazer constante, acho que foi erro de digitação. Considerando a elevada utilização das plataformas mencionadas no século XXI, grande parte da população mundial interioriza a busca por felicidade e, então, passa a aplicá-la em conexões externas ao mundo real, contribuindo para a expansão da ditadura do prazer cotidiano. Portanto, é perceptível que o epicurismo e a própria dinâmica de interação virtual contribuíram para culminar a ideologia de felicidade compulsória. Em segundo plano, pode-se tratar da necessidade de romper o paradigma do prazer anteriormente apresentado. Gente, olha como fica inclusive desagradável de ler, né? Anteriormente apresentado, anteriormente citado, já mostrado. Isso deixa a leitura meio que repetitiva, porque embora parafraseada, essa estrutura se repetiu em vários momentos já do texto, né? Apareceu na introdução, apareceu no primeiro desenvolvimento. Como vocês podem ver, não precisam concordar comigo, mas acredito que vão. Isso quebra muito a naturalidade do texto. A urgência dessa permissão deve-se ao fato de que, considerando a saúde mental, é importante desenvolver sensações sem repressão, seja uma dor física ou psicológica. É necessário também compreender o próprio sentimento para que o indivíduo entenda a situação pela qual ele passa. Sobretudo, os processos citados são essenciais a fim de superar o ocorrido, o que é amplificado com o auxílio de outras pessoas que tenham passado por situações semelhantes ou entendam o caso. Assim, permitindo, sem repressão, desenvolver sentimento negativo, pode-se formar uma rede de apoio entre pessoas para promover o ato de superação relativo às situações que as causam malefícios. Desse modo, incentiva-se a inteligência emocional, ou seja, a capacidade de lidar com emoções, de controlá-las sem que estas atrapalhem a trajetória de cada indivíduo, possibilitando a dominação pela própria pessoa de sua vida pessoal, profissional, entre outras, com mínima interferência de acontecimentos pontuais que promovam o sofrimento. Tais informações retratadas demonstram as consequências relevantes para a sociedade do rompimento da ideologia de felicidade obrigatória. Gente, por mais que esse parágrafo tenha parecido muito com uma solução, o apontamento de uma solução, na realidade ele problematiza justamente o fato de que, por não estar tudo bem, a sociedade não tem inteligência emocional. Então, embora seja um pouco difícil fazer essa reflexão, e isso seja um movimento mais natural para quem tem muita experiência com os textos, para quem já trabalha com isso há um tempo, então talvez não seja não natural para vocês, mas para mim tenha sido um pouco mais fácil fazer essa interpretação. Esse é o ponto de partida desse desenvolvimento. Primeiro, no primeiro desenvolvimento, esse texto explica o porquê de não estar tudo bem, né? Partindo dessa filosofia do epicurismo, dessa exploração unicamente de uma vida muito feliz, de uma vida realizada, de uma vida prazerosa e tal, que não é o que acontece na realidade. E no segundo desenvolvimento, o que acontece é o tratamento justamente da falta de inteligência emocional, da fragilidade das pessoas na contemporaneidade, tendo em vista esse despreparo para lidar com a felicidade, com a tristeza, a falta de uma rede de apoio para lidar com ela. Tudo bem? Novamente, nesse desenvolvimento, encontramos o mesmo problema dessas referências internas, dessa menção repetitiva, já citado, já apresentado, que quebra muito a fluidez e a naturalidade das relações de coesão e coerência, que eu acredito que foram o principal fator para esse texto não ter tido nota máxima. Eu acredito que se só tivessem aparecido esses erros de crase que eu pontuei para vocês, ainda assim esse texto teria gabaritado. Entretanto, pelo prejuízo dessa questão da coesão e coerência, tanto do ponto de vista da microestrutura quanto da macroestrutura, houve esse prejuízo da nota, tá?
Logo, diante do exposto, pode-se concluir que a questão da tristeza em período de prazer compulsório é crítica e que é necessário permitir a liberdade de sentimento, sendo a primeira constatação promovida devido às causas históricas e sociais do culto à felicidade, como no epicurismo nas redes sociais. Já a segunda colocação, relativa à importância da possibilidade de desenvolver sentimentos negativos, deve-se à essencialidade do incentivo à inteligência emocional para o domínio sobre a própria existência do indivíduo. Inclusive, gente, na conclusão também aparecem esses períodos problemáticos, esses trechos complicados aí que falam a respeito dessa... o primeiro, o segundo, sabe? Como eu falei para vocês, na minha concepção, o principal empecilho para que esse texto tenha atingido o gabarito, para que esse texto tenha sido efetivo, tá? Nas relações de coesão e coerência, a tal ponto de não ser nem um pouco prejudicado nessa parte da análise da banca. Tudo bem? Bom, como vocês puderam ver, as minhas recomendações quanto a esse texto foram bem próximas para aqueles que assistiram a aula da VUNESP em relação ao texto FAMEMA, tá? Isso deveria tranquilizar vocês no sentido de que é possível aproveitar a preparação para o vestibular da FAMEMA, da FAMERP e da Unifesp para o vestibular da Unesp, tá? Com esse adendo de que é uma possibilidade de que a Unesp traga, quanto frase temática para este ano, novamente um texto um pouco mais filosófico, que tenha uma perspectiva mais subjetiva a respeito de um problema, como eu falei para vocês, mais social. Tudo bem? Bom, analisados esses textos de gabarito, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham encontrado dentro dessas análises elementos nos quais vocês podem se ancorar para melhorar a qualidade do texto de vocês e para se sentirem mais seguros com relação à produção Unesp de vocês, tá bom? Obrigada pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só encaminhar aqui para o telefone de contato da escola ou deixar aqui no chat que assim que a gente entrar em contato com essa dúvida, ela com certeza vai ser sanada pelos meios possíveis, tá bom? Muito obrigada a todos, boa